Olá, estamos de volta com mais uma aula de Direito Administrativo. Nessa aula vamos estudar o que? A classificação dos atos administrativos, beleza? Vamos lá. A classificação dos atos administrativos é muito importante, para a gente entender melhor as ações da administração pública. Então vamos começar por uma das classificações mais cobradas em prova. Vamos lá, classificação quanto à formação de vontade. Nesse tipo de classificação, os atos administrativos podem ser analisados em três categorias, simples, complexos ou compostos. Os atos simples são os atos produzidos pela manifestação de um único órgão administrativo. Assim, esses atos podem ser atos simples singulares, ou seja, órgão representado por um único agente público, ou atos simples colegiados, ou seja, órgão único representado por dois ou mais agentes públicos. Como exemplo de um ato simples, podemos citar o ato do Detran, quando ele emite uma habilitação para conduzir veículo automotor. Atos complexos. Temos os atos que necessitam de duas ou mais manifestações de vontade de órgãos independentes e distintos, ensejando ao final em um único ato administrativo. O ato complexo, pode ser externo ou heterogêneo, quando resulta da manifestação de órgãos de poderes distintos, como no caso da nomeação de autoridade pelo Presidente da República, constante na lista tríplice, enviada por um tribunal, que posteriormente é aprovada pelo Senado Federal. Também há o ato complexo interno, que é aquele editado por estrutura de um mesmo poder, como, por exemplo, um decreto assinado pelo Presidente da República e referendado por um dos seus ministros de Estado. Eli Lopes Meirelles aduz o seguinte: no ato complexo, integram-se as vontades de vários órgãos, duas ou mais unidades administrativas, para a obtenção de um mesmo ato. Ao passo que, no procedimento administrativo, praticam-se diversos atos intermediários e autônomos para a obtenção de um ato final e principal. A terceira categoria de atos administrativos quanto à formação de vontade são os atos compostos, que são atos que decorrem da manifestação de dois ou mais órgãos, em que a vontade de um é instrumento em relação à do outro, que é dito o ato principal, onde resulta na prática de dois atos, sendo um ato principal e o outro um ato acessório. A título de exemplos, temos a homologação acessória no caso de um procedimento de licitação. Classificação quanto aos destinatários. Quanto aos destinatários, temos que os atos administrativos podem ser gerais e individuais. Por os atos gerais, temos que são aqueles, capazes, que os seus efeitos são capazes de atingir todas as pessoas que estejam na mesma situação. Ou seja, é o caso de um ato administrativo que, quando praticado pela administração, deve ser respeitado por todos aqueles que estejam vinculados. Temos, por exemplo, aqui os regulamentos, as portarias, resoluções, as circulares, as instruções normativas, deliberações, regimentos. Já os atos individuais são aqueles que produzem efeitos no caso concreto. Por exemplo, temos um caso de nomeação, de demissão, tombamento, servidão administrativa, licença, autorização. Classificação quanto à execuibilidade. Quanto à execuibilidade, temos os atos administrativos perfeitos, imperfeitos, pendentes e consumados. O ato perfeito é aquele que possui todas as condições de produzir efeitos jurídicos, pois já completou todo o seu ciclo de formação. Vale ressaltar que não podemos confundir perfeição com validade, pois enquanto perfeito é aquele ato que cumpriu as etapas da formação do ato, um ato válido é aquele que está em conformidade com a lei, independentemente de ter completado seu ciclo de formação a contento. O ato imperfeito é o ato que não está apto a produzir efeitos jurídicos, pois ele não completou seu ciclo de formação. Temos como exemplo um ato que faltou ser publicado, homologado ou não obteve a aprovação necessária exigida por lei. Importante aqui, ressaltar que não corre prazo de prescrição, nem administrativa, nem judicialmente, enquanto o ato não se tornar perfeito. Por ato pendente, temos que é o ato administrativo que está sujeito à condição ou termo para que produza os efeitos jurídicos. Neste caso, haverá suspensão dos efeitos, até que se cumpra a condição ou termo. Já ato consumado é aquele que exauriu todos os seus efeitos. Assim, esse ato ele pode ser considerado como definitivo, condição que impede a sua impugnação, ensejando assim, a depender do caso, a responsabilização administrativa ou criminal, se for ato ilícito, ou responsabilidade civil do Estado em caso de danos a terceiro. Classificação quanto às prerrogativas. Nessa classificação,
Os atos administrativos se dividem em 3 categorias, ou na verdade em 2 categorias: atos de império e atos de gestão. Os atos de império, eles surgiram do direito francês e significa aqueles atos praticados pela administração com todas as prerrogativas e privilégios das autoridades e impostos de forma unilateral e de forma coercitiva ao particular, independentemente de autorização judicial, havendo para tal uma lei exorbitante do direito comum, pois os particulares não podem praticar atos semelhantes, salvo por delegação do poder público. Os atos de gestão são aqueles praticados pela administração em situação de igualdade entre os particulares, buscando a conservação e desenvolvimento do patrimônio público e para a gestão de seus serviços. Assim, passou a ser possível a responsabilização civil do Estado decorrente dos atos de gestão. Entretanto, essas distinções foram abandonadas, a doutrina mais recente, onde se passou a adotar o termo atos administrativos para indicar o quê? Os atos regidos pelo direito público e os atos de direito privado, os atos da administração, né, como aqueles regidos pelo direito privado em igualdade de paridade com os particulares. Classificação quanto aos efeitos. Quanto aos efeitos, os atos administrativos eles podem ser constitutivos, declaratórios e enunciativos. Os atos constitutivos são aqueles, em que a administração cria, modifica ou extingue um direito ou uma situação do administrado, como no caso de uma permissão, autorização, dispensa, aplicação de penalidade, revogação, etc. Os atos declaratórios são aqueles em que a administração simplesmente reconhece um direito já existente antes do ato editado, como no caso de admissão, licença, homologação, isenção, anulação. Já os atos enunciativos são aqueles em que a administração apenas, atesta ou reconhece a determinada situação de fato ou de direito, como no caso de certidões, atestados, informações, pareceres e vistos. Bem, vamos fazer aqui um resumo do que a gente viu hoje. Quanto à formação de vontade, os atos administrativos podem ser simples, ou seja, a vontade de um órgão, complexo, vontade de 2 órgãos em apenas um ato administrativo, e compostos, vontade de 2 órgãos e 2 atos administrativos, um ato principal e um ato acessório. Quanto aos destinatários, eles podem ser um ato geral, sem destinatário definido, né? E um ato individual com destinatário bem definido. Quanto à execuibilidade, os atos podem ser perfeitos, é aquele que completou o ciclo de formação do ato, imperfeito, o que não completou o ciclo de formação, né? Pendentes, que não está apto para produzir os efeitos, e consumado, que já produziu seus efeitos e é definitivo. Quanto às prerrogativas, podem ser atos de império, com posição de superioridade, e atos de gestão, que possuem posição de igualdade entre os particulares. Contudo, a ideia mais aceita, como a gente viu, são atos administrativos e atos de direito privado da administração. Quanto aos efeitos, os atos podem ser constitutivos, que criam uma situação jurídica individual, declaratórios, que declaram uma situação já existente, e enunciativo, que atestam ou reconhecem uma situação de fato ou de direito. Beleza? Então, com esta última classificação, a gente encerra a nossa aula, apesar de ainda haver muitas outras classificações doutrinárias, mas ficaremos com esta, que são as classificações recorrentes em provas de concurso e as mais relevantes para o direito administrativo. Nesta aula, concluímos o estudo das principais classificações dos atos administrativos e na próxima aula vamos estudar os atributos dos atos administrativos. Beleza? Então, ficamos por aqui e até